Pessoal, boa noite. Então, bem-vindos a mais uma semana do nosso bate-papo aí. Então, essa é a parte 3 e a parte 3 eu vou falar um pouquinho com vocês sobre quem somos, para onde vamos. Não, estou brincando. Vou falar sobre público, né? O foco nosso é falar sobre público. E aí eu começo com essa charge aqui, que é uma brincadeira, né? Você sabe com quem está falando? Vocês já devem ter visto essa por aí, essa é a velha máxima do brasileiro, né? Ainda mais se você for do jurídico, né? Se for juiz, promotor, ou qualquer coisa do tipo, ou tiver um fator H muito grande, né, José? Dá para você chegar e falar e dar carteirada, você sabe com quem está falando? Mas essa pergunta, você sabe com quem está falando, ela remete muito à ideia de qual é o nosso público. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa saber com quem a gente vai falar. Não, porque veja, até agora a gente discutiu aspectos de como nós vamos falar. Mas uma coisa que tem que ser pensada no nosso planejamento da apresentação oral é pensar em com quem nós vamos falar. Por que isso? É o seguinte, o público, em geral, ele é um público variado, mesmo dentro da academia. Tá? Então, quando você for pensar nas possibilidades de apresentação que você terá ao longo da sua formação, seja ela na graduação, no mestrado, doutorado, e eventualmente você vai trabalhar numa empresa ou você vai trabalhar dentro da academia, é muito importante você saber quem é o seu público. Não só em relação à formação, tá? Mas em relação a outros aspectos que a gente vai discutir aqui ao longo da apresentação, tá? Então tem que ter um cuidado muito específico com isso. De maneira geral, a gente pode iniciar o nosso planejamento, a gente pode iniciar, né, a nossa fala, o nosso enredo, pensando em três públicos principais. Tá? A gente pode pensar num público que é leigo, tá? Quem é esse público leigo? O público leigo não é aquele pessoal. Quando eu falo leigo, normalmente as pessoas se remetem ao pessoal sem formação, né? Que não, sei lá, não, por algum motivo não completou, não tem nenhum nível de escolaridade razoável e tal. Mas não, o público leigo é leigo naquilo que você está falando, leigo naquilo que você está apresentando. Tá? Então, não necessariamente as pessoas que vão lhe ouvir, elas são pessoas da sua área. Tá? O que seriam pessoas da sua área? São pessoas que estão eventualmente tendo a mesma formação que a sua. Então, veja, lá no materiais ainda é mais complicado a coisa, porque lá a formação de base, a formação de graduação do, do discente, ela pode ser a mais variada possível, né? Então, ali a gente tem físico, químico, engenheiro de tudo quanto é jeito, né, das engenharias, e a gente tem ali pessoal também da saúde, tá? Então, perceba que, às vezes, a pessoa está tendo acesso à mesma formação que você, está fazendo um mestrado junto, um doutorado junto, e aí você assume que, por essa pessoa estar fazendo um mestrado, um doutorado ali, ela vai saber de todo o background que você tem, ou ela vai saber, eventualmente, de tudo aquilo que você está fazendo. Isso não é verdade. Tá? Então, ser o público da área significa você pegar aquele público que é um público geral, dar uma restringida dentro da área, mas quando você pensa numa reunião de grupo, né, ou num congresso muito mais específico, como, por exemplo, a eletroquímica tem, né, no país tem um simpósio de eletroquímica muito específico da área, aí você está falando de um público que é especializado, que são pessoas que estão dentro do laboratório, tá, trabalhando na mesma temática que ti. Então, elas conhecem jargões, elas conhecem já comportamentos de propriedades, de coisas que você eventualmente venha discutir. Então, elas já estão assim, já estão muito inteiradas em relação a diversos aspectos que eventualmente você venha abordar. E aí a discussão, ela toma um outro patamar, se houver uma discussão em relação à sua apresentação. Né? Agora, quando você desce para a área, você pode imaginar o seguinte: você que está no mestrado, no doutorado, olhe para os seus colegas do curso de mestrado e de doutorado. Ali, mesmo para quem é da química, né, que eventualmente todo mundo teve uma graduação em química,
você vai perceber que cada um partiu para uma área de investigação diferente, cada um está num grupo diferente, num laboratório diferente, né? E aí a gente até brinca, né? Que é igual as casas do Harry Potter, né? Tem o cara lá da inorgânica, o cara da orgânica, o cara da analítica, o cara de não sei do que, né? De produtos naturais. Então, esse público, apesar dele ser da área, não necessariamente ele vai conhecer todos os jargões, ou todos os termos, ou todas as coisas que você possa abordar numa eventual apresentação, tá? E quando você pensa nesse público da área, você tem que pensar que esse basicamente é o público que talvez você vá cruzar pelo resto da sua vida, né? Na maior parte do tempo. Porque a sua banca, vou dar um exemplo, por exemplo, que acontece no PGCM. O PGCM tem uma regra que é o seguinte, que um membro da banca tem que ser membro do programa, tem que ser professor, né? Tem que ser docente permanente do programa, tá? E na hora que você olha para dentro do PGCM, você tem ali 20 docentes, eu acho que no máximo 3 docentes integram uma mesma linha, uma mesma pesquisa, uma mesma coisa. Tem linha de pesquisa ali que é um único docente, é ele sozinho, naquele universo ali. Então, o que vai acontecer? Se ele tem que chamar para defesa um professor do programa, o cara que vai ver a sua dissertação, o cara que vai ver a sua tese, ele é um público da área, ele não é um público especializado. Então, a maneira como você vai abordar determinados aspectos, não só no texto, mas como na apresentação, ele tem que ser pensado nisso. Ele não vai conhecer jargões, ele não vai saber, por exemplo, que coisas que são corriqueiras para você, que não precisa ficar falando, não precisa ficar repetindo, você ele não vai saber, ele vai ter, eventualmente ele pode se perder, tá? Ele pode até ter uma noção e tal, mas pode ser que ele se perca. E aí, se você vai dar, por exemplo, uma palestra para os alunos da graduação, para as escolas públicas, etc. e tal, aí você já pode expandir isso, né? E pensar até num público que é mais leigo, certo? Que é um público que pode ter um nível de formação. Imagina que você vai dar uma palestra, sei lá, no Integra da UFMS. Ali você tem alunos de graduação, pós-graduação, docentes, de tudo quanto é área que você imaginar, né? Tudo que a UFMS tem para oferecer. Então, esse público, dependendo da especialidade do trabalho que você vai apresentar, ele é um público leigo. Então, na hora de você pensar essa apresentação, é interessante que você reflita sobre isso, não é? Se você vai num congresso, um congresso muito geral, por exemplo, um congresso muito geral que tem lá na Materiais, é o SBPMAT, que é da Sociedade Brasileira de Pesquisas e Materiais. Em geral, ele acumula aí de 1.500 a 2.000 pessoas por evento. Não tem 2.000 pessoas fazendo o mesmo que você no país, muito difícil. Ali o que você tem é uma congregando numa situação dessa. Ali o que você tem, se você entrar no site do negócio, você tem simpósio que é o alfabeto inteiro, começa lá em simpósio A, B, C, D, X, Z, W, não sei o que lá, aí daqui a pouco começa simpósio A, B, A, C, e aí vai, eles vão repetindo letras, porque acabou o alfabeto. Você tem mais de 30 simpósios, 40 simpósios por edição. Cada simpósio desse é como se você estivesse dividindo ali públicos especializados dentro de cada simpósio. E aí tem as palestras que são gerais, certo? E as palestras que são gerais, normalmente o que você percebe do palestrante, e aí é uma coisa interessante, se vocês tiverem oportunidade de participar de congresso assim, agora está acontecendo online, mas tem, né? Então fiquem atentos, tem o CBCMAT, SBPMAT, fiquem atentos a esses congressos. As palestras gerais, normalmente a pessoa taca o dane-se, né? Para não falar outra coisa ali. Ele chega e apresenta o trabalho dele nu e cru no papel, pau! Ele não quer saber se você é especialista ou não é. Ele está ali porque ele tem os indicadores dele, porque ele é o bambambam bam, bam da área. Ele vai lá e ele destrói mesmo ele desova todo o conhecimento que ele tem ali em 1 hora e meia de palestra, que são as plenárias, e você percebe que tem um monte de aluno, né, e docente também, professor, que está só ali, ó, só pescando. Porque é aquela história que eu falei, né? Luz reduzida, slide branco, bonitão, aquela voz calma, que é aquele inglês, né, suave. E aí você vai cansando o olho, você vai cansando a alma, o cara não tem carinho nenhum pela plateia, pau. É isso que vai acontecer. Morreu pelo PPT, certo? Então,
é muito importante que a gente pense nisso. Quem é o nosso público? Se é um público que... E se você não sabe qual é o seu público, é sua responsabilidade perguntar. Se você é convidado por uma palestra e a pessoa vem aqui dar uma palestra e você vai, você pode ser, sei lá, você pode cair em algumas situações bastante desagradáveis se você não tiver o cuidado de perguntar, falar assim, você poderia me descrever para quem que eu vou falar, né? Quem é o meu público, né? Quando eu aqui no seminário, beleza, né? Na disciplina, dentro da pós é uma coisa, mas eventualmente vocês vão começar a fazer isso, né? Então, é muito interessante, é muito importante que vocês pensem sobre esse aspecto. Quem é o público para o qual vocês vão falar? Então, vocês sabem com quem vocês estão falando? Essa é uma pergunta que tem que partir de primeiro na hora que você for fazer o seu planejamento, para depois você planejar todos aqueles aspectos que a gente estava discutindo nas aulas anteriores, ok? Então, tomem muito cuidado com isso. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação a isso daqui? Tranquilo? Maravilha. Rodrigo Venceslau, se você estiver me escutando, você fica aí que no final eu quero falar com você. Bom, combinado. Beleza. Aí é o seguinte, aí vamos supor que você vai lá falar para o seu público, vai fazer o planejamento do seu slide. A primeira coisa que você tem que fazer é adequar o seu vocabulário, tá? Adequar o vocabulário talvez é o passo mais importante de você caminhar na direção do seu público, da sua plateia. Aí eu trouxe um exemplo aqui, para quem não conhece esse sujeito, é o Ricardo Galvão. Lembra que ele se envolveu numa polêmica com o governo Bolsonaro? Que ele foi expulso do INPE por denunciar o aumento das queimadas na região amazônica, não sei o que lá, teve um problema com o Salles, né? E aí, quando ele foi entrevistado, né? Porque isso não é algo comum, né? O presidente intervir no Instituto Nacional de Pesquisa, chegar lá e falar assim, tira esse diretor. É um negócio bastante esquisito e estranho, né? E aí o Galvão, aí eu gravei isso, né? Eu gravei porque ele chegou lá e falou assim, né? O Jornal Nacional chegou lá, para entrevistar o cara. Ele falou assim, o Bolsonaro tomou uma atitude pusilânime e covarde. Olha, eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu fiz foi ir no Google para pesquisar o que era pusilânime, né? O único que devia saber o significado dessa palavra devia ser o José, que gosta muito de português, né? Um amante da língua portuguesa. Mas eu já fui lá no Google, deixa eu ver o que o Bolsonaro fez. Aí eu, pusilânime, né? Eu pesquisei lá um pouquinho, aí veio essa descrição aí, né? E aí eu falei assim, bom, tá, faz sentido, né? Dentro do contexto que ele estava falando ali, beleza, agora eu entendi o que ele está falando. Então, perceba que depois de um determinado momento, né, da sua aculturação com a língua portuguesa, você já não tem mais tanto cuidado de se comunicar de maneira clara com as pessoas. Aí é que eu vou contar outro fato bastante interessante que aconteceu uma vez, quando eu era quando eu era representante discente, lá na pós-graduação em Ilha Solteira, né? A gente estava tendo uma discussão no conselho, que era uma discussão bastante polêmica, né? E o conselho era formado pelo representante discente, mais 3 professores e o presidente, né? Então tá bom. E aí eu lembro que um professor foi lá, se posicionou a favor, eu fui lá e posicionei contra, o outro foi posicionou a favor, e aí um outro professor, ele foi lá e fez uma explanação para um lado, fez uma explanação para o outro, mostrou os prós, os contras, e aí ele concluiu da seguinte maneira, ele falou assim, ou seja, isso tem inócuo, né? Aí, beleza, né? Aí eu, como aluno, obviamente não tinha acesso fácil ao Google naquela época, não tinha um dicionário perto, olhei para o presidente da reunião, né? Falei assim, bom, o presidente da reunião já é um senhor, ele vai saber o que fazer. Fiquei olhando para o presidente da reunião, para saber o que era o inócuo, o que tinha dado a votação ali, né? Aí o presidente da reunião olhou para um, olhou para o outro, falou assim, esse tema é polêmico, né? Vamos voltar na próxima reunião, eu encerro por aqui. Aí encerrou a reunião. Então, o cara, na hora que ele começa a culturar um certo vocabulário, ele perde o zelo para ser claro com certos públicos, né?
não é que ele não é claro, mas é que existem determinadas palavras, né? Existem determinadas maneiras de se comunicar que elas não são acessíveis a todo mundo, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é adequar o nosso vocabulário, perceber quais são os vícios de linguagem que a gente tem, quais são as palavras que a gente usa que não são tão comuns, não são tão usuais, se a nossa linguagem ela é clara ou não para a maioria do nosso público. E a grande crítica que hoje existe em torno da academia, da sociedade para a academia, é que os acadêmicos não sabem se comunicar com a sociedade. Isso tem inúmeros desdobramentos, inúmeras, como é que eu vou dizer, fatores que contribuem para isso, não é? Mas, em geral, quando você vai progredindo na carreira e você vai ganhando maior visibilidade, né? A nível nacional, a nível internacional e tal, e de modo que você passa a ser uma referência que as pessoas vão procurar para dar opinião, para perguntar e tal. É comum você encontrar pessoas que às vezes não conseguem se comunicar muito bem num nível assim um pouco mais, vou dizer assim, mais graduando, né? Uma coisa mais acessível, né? E aí quem faz isso se destaca de tal maneira que é até surpreendente. Se você for pegar, por exemplo, uma cientista famosíssima, top, né? A Maiana Zatz. A Maiana Zatz, na hora que ela fala, e aí ela dá zilhares de entrevistas, não sei se vocês conhecem ela, é uma geneticista da USP. Na hora que ela fala como se estivesse conversando, sei lá, com o tiozão no almoço de domingo e tal, e assim, é uma fala muito agradável, né? Então, quando você pega, por exemplo, o Karnal, quando ele vai falar, né, ele aborda temas bastante controversos, polêmicos e tal, recheados de informação, mas ele consegue fazer uma diluição, né? O Cortella também faz isso muito bem. Então, essas pessoas elas acabam se destacando, né? Agora, quando você pega outras pessoas, né? Por exemplo, o Galvão, aqui, nosso querido Galvão, é um cientista extraordinário, foi indicado pela Nature como um dos caras mais, né, influentes, etc e tal. Mas aí você vai perceber né, as entrevistas dele eram naqueles programas um pouco mais seletos, né? Tem um público assim um pouco mais, não sei, ele não vai aparecer no meio da tarde, sei lá, dando uma entrevista ou vai ganhar muita visibilidade com os vídeos dele do YouTube, né? É isso que eu estou querendo dizer. E quando você pega esses comunicadores do YouTube também, perceba o modo como eles conversam, o modo como eles falam. Então, adequar o vocabulário é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E aí é aquela coisa, né? Pega o juridiquês, por exemplo. Dependendo de onde você está, vamos supor que você está naquele congresso de especialistas que eu falei, né? Que ali só tem gente da sua área, só tem pessoas que falam a mesma língua que você. Ali você pode usar o, abre aspas, juridiquês da sua área, né? Então você pode abusar um pouquinho, você pode dar uma acelerada um pouquinho no seu vocabulário, você pode usar termos que talvez não sejam tão comuns, você pode, de certa forma, dependendo da sua formação, do quão profundo você está e o quão profundo você está à vontade com aquilo, você pode ficar à vontade. Né? Então, um público muito específico que eu dou de exemplo é o jurídico. Né? O jurídico, se você pegar os caras falando lá naquelas reuniões do STF, você vai perceber que a coisa é embaçada, não é um negócio assim muito, né, acessível. E aí dá a impressão que é proposital até, né? Bom, agora, saber com quem você está falando é um passo primordial, não é? Mas outro passo igualmente importante é saber o que você está falando. Isso é um negócio que talvez seja a maior armadilha. Por quê? Porque, em geral, as pessoas elas se sentem muito inseguras para falar sobre o que elas estão fazendo, sobre o que elas estão pesquisando, o que elas estão estudando. O nervosismo que eventualmente exista nessas situações, não é que todo mundo vai ter, mas é comum, ele tem que ser, de certa forma, vencido
através de um trabalho de formação de base, né? Então, você tem que saber sobre o que você está falando realmente. Então, se você vai abordar um determinado tema, um determinado tópico, você pode necessariamente não ser um especialista daquele tópico, mas você tem que entender quais são as implicações daquilo que você está abordando para o seu trabalho, certo? E você tem que entender um mínimo, né, qualitativo daquele aspecto que você está colocando dentro da sua fala, tá? Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos um planejamento de pesquisa que é a toque de caixa, tá? Isso acontece. O mestrado, por exemplo, ele tem apenas 2 anos. Né? O doutorado ele tem um tempo um pouco mais folgado. No primeiro ano do mestrado, normalmente as pessoas fazem o quê? Disciplinas, né? A pessoa fica dedicada a fazer uma disciplina, uma revisão bibliográfica, etc e tal. Em geral, né? Não vou falar que é todo mundo, que eu estaria sendo injusto, mas em geral, o primeiro semestre do mestrado, você é praticamente abandonado. Você é um filho sem mãe, você é um órfão. Você está ali, o seu orientador nem sabe que você existe direito. Ele vai descobrir que você existe lá no segundo semestre, dependendo do orientador, é lógico, né? A gente sabe que tem orientadores que são mais metódicos, né? Igual o Giuseppe, ele é mais metódico, né? Já pega a cartilha desde o primeiro dia, né, José? Mas, no geral, você é abandonado. Então, você tem 1 ano e meio para fazer a coisa. Sim, senhor. Exatamente, eu sei. O Breno sabe que o orientador dele também é daquele que, não, né? Primeiro minuto, saiu o edital de aprovação, ele tá ligando Já atrás põe no de laboratório, já. reunião. Pode ir para o laboratório. Pode ir para o laboratório que você foi aprovado. Ai, caramba. Mas, assim, tem pessoas e pessoas, modos de trabalhar diferentes. E aí tem também aquele perfil de professor que vai falar assim, vai chegar no primeiro semestre, você fica um pouco mais jogado às disciplinas, no segundo semestre a pessoa vai começar a pensar no que você vai fazer. Na hora que você imaginar que não, você tem 1 ano para ir para o laboratório, estou dando um exemplo hipotético, você tem 1 ano para ir para o laboratório, coletar dados, analisar dados, escrever a qualificação e tal, 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 tal. E no meio disso tudo, você pode ser traído pelo tempo, traído pela quantidade de dados que você tem, pela quantidade de coisas que você fez. Porque se você não tem um objetivo muito bem traçado, se você não tem um planejamento experimental para responder, né, aquilo que o José ensina lá na redação, né, se você não elaborou as hipóteses da sua pesquisa, como que você vai corroborar ou refutar elas, etc e tal, se você não fez isso muito bem, o que vai acontecer é que às vezes você fez coisas demais para apresentar um resultado ali no final, uma conclusão ali no final. E no meio disso tudo, o que vai acontecer? Você vai se ver no meio de um mar de coisas e alguma coisa você vai deixar escapar. Isso acontece, tá? Então, alguma coisa você vai deixar escapar. Falou assim, eu vou falar desse... Vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar aqui, sei lá, de microscopia eletrônica, mas eu não sei direito o que é isso, não. Microscopia eletrônica deve ser porque o microscópio é ligado na energia. Deve ser isso. Deve ser isso. É eletrônico, o microscópio tem um circuito lá dentro. E aí você vai apresentar isso e você não sabe muito bem do que você está falando. Só que você é brasileiro. Você vai aplicar o Brazilian Way, o jeitinho brasileiro para poder explicar aquilo ali. Aí você é questionado e tal, e aí você acaba falando bobeira. Tá? Então, tem que se preparar. Todo elemento que você vai introduzir, aí fica o filósofo, né? Para quem não conhece Choque de Cultura, o filósofo Renan, né? Um dos episódios falou isso, pô, nem existe o que você está falando. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Então, se você vai abordar um determinado tópico, se você vai abordar um determinado assunto, você não precisa saber aquele assunto a fundo. Eu não preciso desmontar um microscópio eletrônico e saber montar ele de volta, e eu não preciso entender todos os fundamentos que existem nos inúmeros detectores que podem colocar ali, mas o básico eu tenho que conhecer. E mais do que isso, a implicação daquele meu resultado para o todo do meu trabalho, isso tem que estar bem claro, porque isso vai ser alvo, isso eventualmente vai ser alvo de questionamento, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado nas nossas apresentações é isso, tá? Se eu não tenho certeza do que eu estou falando, se eu não sei do que eu estou falando, é melhor eu não falar, tá?
Então, vamos supor, a pessoa me convida para eu falar sobre cosmologia, né? Sobre, sei lá, física atômica. Eu não vou falar sobre isso, porque eu não tenho know-how suficiente para entrar em temas específicos disso daí. Eu não consigo nem montar uma sequência lógica para contar uma história de 1 hora sobre essas temáticas. Então, eu não vou me arriscar, né? Então, vamos supor que a pessoa chega lá e fala assim, Cícero, eu te pago R$ 2.000 para você vir aqui falar, sei lá, sobre o quê? Sobre Kant. Eu vou falar, não dá, né? Então, assim, se eu prezo eticamente, né, pela minha formação, pela minha pessoa e tal, eu não vou fazer isso, tá? E uma outra coisa extremamente interessante de você fazer pensando nisso, assim, ó, eu sei quem é meu público e eu sei o que eu estou falando. Você tem que lembrar que dependendo do público que você tem, ele pode demorar a perceber aonde você quer chegar com a sua fala, tá? Então, o que é interessante você fazer? Você dá um presente para o seu público. Você já chega lá e faz o seguinte: olha, o objetivo da minha fala é esse. Ao invés de você ficar criando rodeios, né, fazendo toda aquela introdução, até você chegar em objetivo, justificativa, e tralalá, e tralalá. Desculpa. Até você chegar nesse ponto, para que a pessoa fale, tá. Porque você só vai revelar realmente, né, dentro dos objetivos do seu trabalho, qual é a sua conclusão, depois de você passar por todo aquele rito, né? Introdução, justificativa, objetivo, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Então, tem um longo caminho, né? Então, você pode chegar e entregar de presente para a pessoa. Lembra daquela história de qual é o recado que você quer que a pessoa leve para casa? Você já pode chegar e entregar de bandeja. Falar assim, ó, hoje, na minha fala, para vocês, eu vou mostrar tal coisa. Eu vou falar sobre tal coisa, vou provar hipótese A, hipótese B, etc e tal. Você pode chegar e fazer isso já. Tranquilo. A gente quebrou aquele esquema clássico de apresentação, mas a gente já deu de presente para a pessoa um norte de onde que a gente está indo. E isso é bom porque cria até uma expectativa da pessoa falar assim, nossa, ele vai mostrar isso mesmo? Lembra daquela história que a gente conversou ano passado, de estimular, através do discurso, alguns sentimentos nas pessoas? Então, quando você excita elas, né, quando você cria uma certa expectativa, a coisa ela fica um pouco mais interessante. Pode ser que a pessoa já fale, esse daí não me interessa. Aí, beleza, aí você já perdeu. Mas é uma estratégia que talvez valha muito a pena vocês pensarem sobre, tá? Então, beleza. Então, feito isso, agora que você sabe com quem você está falando e sobre o que você está falando, vamos pensar em alguns outros aspectos muito importantes para fazer isso de maneira adequada. A primeira coisa é a escolha do tema e do conteúdo da sua fala, do conteúdo da sua apresentação. Em geral, como que vocês reconhecem o tema de um manuscrito que vocês vão ler? De uma palestra que vocês vão assistir? Em geral é pelo título, não é? Título. Você lê o título, aí você fala, vai falar sobre tal coisa. Vocês já foram traídos pelo título? Sim. É comum. É comum ser traído pelo título. Você quer um exemplo? Pega o título de filmes em português, não, em inglês, e vê qual que é a tradução do título do inglês. Às vezes, é uma coisa assim que não faz o menor sentido, ou em uma língua ou em outra. E aí a pessoa tem que fazer todo um samba ali, toda uma coisa para poder contextualizar aquilo ali e tornar mais atraente. E a escolha do tema, que vai ser evidenciada por esse título, ela tem que ser muito bem pensada. Então, o título, não só... O José deve discutir isso também em redação. O título ele tem que ser muito bem pensado lá na sua escrita científica, de forma a atrair o leitor, ele bater o olho e falar assim, opa, isso me interessa, como na sua apresentação oral também. Então, você não vai fazer uma apresentação oral e colocar um título desse tamanho, né? Sei lá, vou dar um exemplo.
caracterização espectroscópica de nióbio 4, oxigênio 5, pentóxido de óxido de nióbio para aplicação em células fotovoltaicas de terceira geração, elucidados pelo modelo de Kernel-Koblowski. Sei lá, você não vai fazer um negócio desse, cara. Porque se você fizer isso, você tem que assumir que a pessoa sabe o que é o modelo do Kernel-Koblowski, o que é uma célula fotovoltaica de geração, não sei o que lá. Nem sabia que tinha geração em célula, rapaz. E aí, daqui a pouco, você tem que saber também que o cara reconhece que aquilo ali é um pentóxido de óxido de nióbio, não sei do que, não sei do que. Então, a coisa, ela tem que ser pensada com muito carinho, tá? Então, o tema do seu trabalho, ele tem que ser um tema claro, objetivo, que amarre, tá? Que amarre uma mensagem direta e clara para o público que você está pensando, seja ele leigo da área ou especialista, tá? E aí, beleza. Aí você pensou num tema. Legal, bacana. Agora você precisa pensar no conteúdo, tá? Como que você vai trazer isso? Como que você vai estruturar isso? O que dá para pôr, o que não dá para pôr, certo? Isso são 2 pontos extremamente importantes para você iniciar o planejamento da sua apresentação oral e considerar aqueles aspectos que a gente discutiu nas aulas anteriores. E aí, alguns pontos para se considerar. O tema, em geral, ele pode ser livre ou induzido. A pessoa pode te convidar a falar sobre um tema específico, tá? Quando o tema é livre, talvez seja mais tranquilo, né? Quando o tema é induzido, talvez a coisa seja um pouco mais complicada de se adaptar, de se adequar. Por quê? Porque o tema livre, eu tenho aquela palestra preparada já desde 2002 que tá filé, serve. Né? Lembra que não pode fazer isso. A experiência do palestrante é aquilo que eu falei, é natural. Você está na graduação, você vai ficar nervoso. Você está no mestrado, você vai ficar nervoso. Você está no doutorado, você vai ficar nervoso. Você está no pós-doc, você vai ficar nervoso. Você vai prestar concurso, você vai ficar nervoso. Dali 10 anos, você vai ficar nervoso. Aí, no momento que você estiver confiante o suficiente, à medida que você estiver experiente o suficiente, não é nem que você não saiba, presta atenção, não estou falando que você não sabe o conteúdo. Estou falando que é um pouco da maneira, da cultura que a gente tem, né? Eu já discuti muito isso com alguns alunos e tal. Repare que nós temos uma cultura em geral que é a cultura do sucesso, né? Tudo tem que dar certo sempre. Se não der certo, não vale, não sei o que lá. Então, assim, nós somos meio que massacrados por essa cultura de sucesso, porque a gente sempre fica naquela dúvida, né? Será que está dando certo? Será que é isso, né? Será que está bom o suficiente, né? E isso é bobeira. Mas isso é meio que intrincado dentro da gente, é meio que colocado lá à força. Né? E aí, como ele é colocado à força, ele tem que sair à força também. Tá? Então, assim, você tem que passar um óleo de peroba e aí a coisa anda. Tá? Quando você pensa nesse público leigo, você tem que lembrar que a sua fala ela tem que ser acessível ao grande público. Tá? Então, assim, de maneira geral, mesmo que você vá falar para um público especializado, você tem que pensar, tomar o cuidado de que, eventualmente, mesmo dentro da sua linha de pesquisa, do seu grupo de pesquisa, o colega que está na bancada do seu lado, eventualmente, pode ser que ele não saiba algo específico que você vai trabalhar. Então, você tem que pensar nisso e definir isso, tá? E aí, quando você pensa no título, é interessante que você atraia, né, o público de acordo com os objetivos da sua fala, e essas coisas elas não podem você não pode ser traído, você não pode trair o seu público da maneira como você já foi traído na vida, tá? Você não pode prometer uma coisa e entregar outra, tá? E esse auto-justificável é no sentido de que o seu título não precisa vir com legenda, ele não precisa vir com um resumo, com palavras-chave e etc e tal. Para quem é da área, para quem é especialista, o cara tem que bater o olho, ele tem que ter o mínimo de noção do que você vai falar, tá? Então tem que tomar um cuidado com isso. José, você queria comentar alguma coisa? Rapaz, eu queria comentar um monte de coisa, mas eu estou anotando aqui para. Pode ser? Num bloco depois? Você que sabe. Não, para não ficar cansativo, só você falando. Não, mesmo porque minha voz não é agradável, né? Por favor. Não, rapaz, não. Pare com isso. Eu sei que não é. Eu me propus para ser vocalista da sua banda, você não aceitou, você falou que minha voz era uma Mas bosta. aí é uma questão de afinação, não é de timbre.
Ah, tá. Entendi. Ó, você falou do Mário Sérgio Cortella e me lembrou uma coisa que eu tenho tentado fazer, até porque o Cícero falou umas coisas aí do cuidado com o português e de que às vezes a gente não percebe que está usando uma linguagem rebuscada. Eu já fui acusado em churrascos completamente informais de ser formal demais pelo próprio Cícero e pelos colegas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Não chegamos ao extremo do juridiquês, mas eu sem perceber, às vezes eu uso expressões que o Cícero fala, pô, você está falando com os amigos aqui, um dia desse qual era assim, ao passo que, né? Ao passo que... Você falou, pô, a primeira vez que eu recebo um áudio do WhatsApp, num grupo de amigos, o cara falando ao passo que. Então a gente tem que ter cuidado com isso, é uma crítica que eu mesmo me faço, né? E assim, você falou do Cortella, e eu acho que dá um gancho legal, que o Cortella, ele tem uma pegada diferente do Karnal, daquele outro que acabou de ficar cego agora, cara, não esqueci. O Barros Filho, Clóvis Barros Filho. Isso, o pobre aqui. Ele usa uma linguagem mais rebuscada, mas se vocês pegarem um vídeo do Cortella, ele se dá o trabalho de explicar cada um dos termos que ele supõe que não são familiares. Isso é uma coisa que é importante. Assim, principalmente na linguagem científica, às vezes a gente é obrigado a apresentar um termo que fora do jargão da área você precisaria de uma sentença para explicar, né? Então, o que é que eu sugiro? Que da primeira vez que esse termo apareça, você vai lá para o seu público e fala, isso aqui significa tal coisa. É uma experiência que eu estou tendo agora com redação, quando a gente vai falar um pouco de filosofia da ciência, então estabelece o que é premissa, o que é hipótese. Quando a gente vai usar essas palavras corriqueiramente, então, antes de usá-las, gente, é o seguinte, a gente vai usar esse termo aqui, ele significa tal coisa. Então, deem a chance do seu público entender. Caso, por exemplo, uma palavra, Cícero, que me custou um pouco encontrar um significado, que é os insights, né? Que a gente tem muito na ciência, no processo criativo. Cara, insight é uma coisa que meio que já foi aportuguesada, porque você não encontra uma palavra muito boa, que é aquela lampadinha que acende assim, mas não tem uma expressão para isso, né? Se você for procurar, o que você encontra, o mais próximo da ideia é epifania, a história do eureka. Mas epifania, convenhamos que é uma palavra pouco usual. Então, insight, é bom você explicar na hora em que a palavra surge, dizer, gente, a gente vai falar disso, isso aqui significa tal coisa. Ô José, só entrando também nisso que você está falando, na escrita também, né? Quando você vai usar um acrônimo que ninguém conhece, você tem que definir isso no texto. Né? Quando você vai usar algum termo específico, você tem que definir isso no texto. E da primeira vez que aparece, né? E se vocês forem inventar um acrônimo ou uma sigla, pensem naquelas que são mais fáceis de ser memorizadas. Né? Por exemplo, um exemplo banal, eu vou trabalhar com duas concentrações, uma mais alta e uma mais baixa. Em vez de usar a concentração 1 ou A e B para o cara ficar em dúvida, você usa AC para alta concentração e BC para baixa concentração. Eu duvido que o sujeito não vai fazer essa ligação da primeira vez que você apresentar essa correlação. E a outra coisa, é o seguinte, na verdade tem duas mais, você que me provocou. Muito cuidado com o ego, gente. A gente tem, em ciência, à medida que a gente vai vencendo certas etapas na nossa formação ou passando por certas provações, a gente tem uma mania de querer demonstrar erudição, né? De querer demonstrar cultura. Então, cuidado, porque essas coisas, elas podem dar a impressão para o público, afugentar, sei lá, isolar você do público, a impressão de que, não, esse cara está num pedestal aqui e eu não vou me dar o trabalho de falar com ele porque eu vou passar vergonha. Tá? Além do fato de que a pessoa, às vezes, ela pode sair com a mesma dúvida que ela entrou porque ela não entendeu o que você quis dizer. Então, aquela história, não importa o quão importante é a sua mensagem, ela tem que ser entendida. E a última coisa, você se torna refém daquilo que fala e escreve, Cícero. Exato. É uma coisa que tem relação com... Eu peguei recentemente um trabalho de doutorado em que a pessoa estava falando justamente, eu lembrei porque você falou do exemplo da microscopia de transmissão, e ela quis meio que dar em linhas gerais ali o que é que fala, e ela falou lá que as imagens são geradas a partir de espalhamentos elásticos e inelásticos. Eu falei, bom, já que está aqui, e a pessoa era da área da química, eu falei, tá, explica a diferença.
a pessoa se embananou, entendeu? Não precisaria estar ali. E o resto do trabalho estava tão redondinho que eu falei, bom, agora eu vou testar se de fato ela se deu o trabalho de investigar a fundo tudo que ela colocou no papel, porque a partir do momento que você fala ou escreve alguma coisa, supõe que você entenda do que está falando, né? Não pode, então, cuidado a gente com não isso. pode armar arapuca para nós mesmos. Essa é a ideia. Exatamente. Então, se vocês têm insegurança, ou estudem, ou evitem. Deixem claro isso. Eu não sou especialista nisso aqui, mas em termos gerais é mais ou menos assim, porque você já desarma o público. Agora, se você vai com um discurso muito pronto, e se você, digamos assim, é uma coisa que você pode armar armadilha ao contrário, para o público. Você pode deixar certos gaps nas suas afirmações, já preparando o público para fazer a pergunta, e aí você mata a pau. Agora, se você não tomou esse cuidado, aí o jogo se inverte. Era isso, Cícero, por enquanto. Maravilha, maravilha. Vamos retomar aqui. Fica à vontade para fazer... Pessoal, todo mundo fica à vontade para fazer as falas aí no meio da história. Isso aqui, em tese, deveria ser um bate-papo, mas... Vamos lá, então. Então, pensando nisso, tá? Como que é? Fala, Junei. Ô, professor, o senhor acha correto, tipo, nós fazemos aí a apresentação e pedir para alguém da nossa área mesmo dar uma olhada, uma avaliada para fazer essa apresentação? Porque cai nessa questão que o senhor falou aí, né? Sim, sim, é importante. Para o texto, principalmente, né? Para o texto, a pessoa ela consegue captar o todo. Para a apresentação, talvez você vai ter que fazer uma prévia, né? Não dá para você só dar o PPT para o cara. Imagina que eu passo esses PPT aqui para vocês, sem explicação, sem contexto. Né? Imagina que vocês vão falar, que diabo é isso que ele está colocando aqui, cara? Pensa, ó, né? Assim, não tem uma... É aquilo que eu falei, numa apresentação, o elemento central é o apresentador, ele precisa estar junto, né? Então eu recomendo o seguinte, quando vocês forem fazer uma apresentação, principalmente as primeiras, que vocês façam prévias, né? Chama o colega, etc e tal. E mesmo a prévia é importante, a gente vai falar disso depois, mas para controle do tempo, entendeu? Que às vezes você tem um tempo para cumprir mínimo e máximo, você não pode estourar muito um tempo, mas você também não pode ficar aquém de um mínimo. Então às vezes você fala muito acelerado, você vai ganhando um pouco mais de tranquilidade, porque é igual, como é que fala? Não é a primeira vez que você está fazendo aquilo, né? Então é igual fazer disciplina na graduação, né? É o que eu sempre falo para meus alunos, assim, ó, nunca desista de uma disciplina, mesmo que você vai tomar pau. Porque no final, na hora que você for fazer ela a segunda vez, você fala, eu já vi tudo isso aí, já não é algo estranho, você não está vendo pela primeira vez, né? E a apresentação também vale isso. Você já fez uma prévia, faz a segunda, faz a terceira. Na hora que você for fazer sua apresentação a valer mesmo, aí você já fala, ó, já vi isso daqui um monte de vezes, já consigo... Você sabe a ordem dos slides de cabeça, tranquilo. Você sabe o que você vai falar em cada coisa, né? Então, você tem um controle do tempo e um controle da sua fala melhor. É importante, é um passo importante, sim. Eu só pediria para tomar o cuidado do seguinte, não chamar sempre a mesma pessoa. Vamos supor que você fala assim, eu quero dar 10 prévias. Você não vai chamar o mesmo coitado 10 vezes para ver aquilo, né? Pô, é sacanagem, né? Ninguém tem paciência comigo. Então tá. Então, como que a gente vai fazer pensando nesses aspectos aí? Essa é uma pergunta que é muito válida. Bom, existem várias maneiras de se fazer contemplar esses aspectos. Público, o que a gente vai falar, etc e tal. Eu vou falar de alguns pontos. E aí eu já falei de algumas coisas no passado e tal, vamos falar. No final eu pretendo fazer uma síntese geral, tá? Mas o recado principal que eu queria deixar é o seguinte: você não precisa ser um Cortella, você não precisa ser um Clóvis de Barros Filho, você não precisa ser um grande orador para fazer uma apresentação decente. Você não precisa ser um escritor para criar um enredo fantástico para a sua apresentação, onde todo mundo vai ficar maravilhado, empolgado, etc e tal. Não é essa a ideia. O que você precisa fazer é trabalhar aspectos técnicos, certo? De modo organizado, de modo sistemático, introduzir vários fatores que a gente vai discutir aqui, que a gente já discutiu, etc e tal, se possível, tá? Se você se sentir confortável, e produzir a sua apresentação com calma, com segurança e tal, tá? Então,
Não, você não precisa ser um profissional para fazer uma apresentação decente. Aliás, eu já vi muito nego garibado, vamos dizer assim, um nego velho, fazer apresentação muito ruim, e eu já vi muita gente jovem na graduação fazendo apresentações deliciosas, maravilhosas, com capricho, um zelo, segurança, controle de tempo, tudo. E sem nunca ter parado para fazer apresentações, para discutir. Eu sei lá de onde que essa moçada tira essas cartas da manga, mas eu já vi apresentações muito boas de gente em formação, tá? E já vi apresentação muito ruim de gente que já devia estar, né? Mas então, não pense que tem a ver com profissionalismo, com a idade, com fatores assim. É algo um pouco mais de trabalho mesmo, de dedicação, de técnica e etc e tal, certo? Então tá. A primeira coisa a gente conversou. A gente precisa ajustar a nossa linguagem. O que eu falo e o que chega no ouvido do meu público, no ouvido do meu receptor, tem que ser claro, tem que ser adequado ao tipo de público que eu estou trabalhando. Se ele é leigo, se ele é da área, se ele é especialista, tá? Então, esse é um parâmetro principal, considerando o aspecto do público. Ajustar a minha linguagem, colocar a minha fala de modo claro para essas pessoas. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, pela escolha das palavras, como a gente acabou de discutir aqui. Mas não só isso também. Você precisa ajustar o timbre da sua voz, você precisa ajustar a sua fala. Se você for perceber, esses oradores que tem por aí, esses grandes oradores, eles criam, né, variações na fala, na entonação, que, de certa forma, faz com que o discurso deles fluam de uma maneira que é diferente de uma simples narrativa, de alguém pegar um texto e ler. Tá? Então, assim, fale em alto e bom som e crie, né, variações, nuances na fala que tragam as pessoas para dentro da sua fala, do seu discurso, tá? Então tentem fazer esse exercício, né? É um exercício praticamente de interpretação, né? É algo quase que é uma arte, né? Você vai ter que fazer algo nesse sentido. E aliado a isso, tem um aspecto também de você evitar. Tem alguém querendo. Tá. De você tentar evitar os vícios de linguagem, né? Então, assim, por exemplo, o né. Né, tem várias pessoas que usam muito algo do tipo, vai terminar uma frase, fica né. Quando eu vou falar em inglês, eu fico por quê? Porque eu preciso jogar no meu Cícero Tradutor primeiro, né? Descobrir como é que pronuncia aquela palavra, e aí tem um tempo de processamento. No tempo de processamento, o disco fica fazendo ruído, então eu fico good morning, e aí vai, né? Então você vai capengando. E quando você está com um discurso que não está muito claro, não está muito assentado, isso daqui como que eu posso dizer? São sinalizadores, são denunciadores, muitas vezes, de que o seu discurso ele não está muito prático, ele não está muito estabelecido, porque você fica remetendo à criatividade do seu cérebro. É como se você estivesse mentindo. Tá? Como que você pega uma mentira? A pessoa ela tem que parar para pensar, para poder formatar a história e coisa. Na apresentação, veja, são resultados que você fez. Você já escreveu o trabalho escrito. Em tese, deveria haver todo um discurso em cima. O problema é que você nunca pensou nele. Então, você precisa cair, então, tipo, E outra coisa é você utilizar termos nada formais para se referir a temas, a grandezas, a objetos referente ao seu trabalho, científicos, ao profissional. Quer ver um exemplo? A pessoa vai discutir o comportamento de uma grandeza,
Aí ela vira para o slide e fala assim, ó, esse cara aqui, ele decresce, percebe? Esse cara aqui, ele decresce, enquanto o cara lá na frente. Aí ele vai falar de equipamento, essa coisa aqui, esse negócio, esse não sei o que lá, tem nome. Se a grandeza tem nome, fala ela. Fala, ó, o campo elétrico, ele vai decaindo à medida que a distância entre as cargas aumenta. Se o objeto tem um nome, o espectrômetro de infravermelho, tal, tal, tal. Então, tenta evitar essa linguagem um pouco mais de gíria, vamos, entre aspas, essa coisa mais de gíria para se referir a essas grandezas, objetos, a coisas científicas, a coisas que estão dentro do seu trabalho, que são mais técnicas. Tá? Tenta evitar isso. Outro aspecto importante é você manter o contato olho no olho. Aqui não dá para a gente fazer isso. A gente está vivendo num panorama que muita coisa morreu. Né? Muita coisa do que eu estou falando aqui morreu. Eu estou dando curso pensando lá em 2022, todo mundo vacinado, vida de volta à normalidade, né? Tudo. Talvez não, 2023, não sei. Talvez 24, não sei. Mas estou pensando em como o curso era. É que esses slides estavam prontos desde 2002, então eu estou usando os mesmos, né? Quando era presencial. Mas a ideia é o seguinte: se você está lá na frente das pessoas, se você está numa sala de aula, se você está numa plateia, etc. e tal, você vai fazer contato visual. Você não pode, pelo amor de Deus, dar as costas para o seu público, porque o slide está projetado na parede, você ficar de costas, o público lá atrás, você ficar aqui, ó, apontando para o seu slide, você nunca fazer contato visual. Então, olha para o seu público. Lembrando, o slide ele é uma muleta, ele é um suporte, tá? Você já deve conhecer na sua cabeça o slide. Você não precisa ficar olhando para ele para discutir ele. Você olha para as pessoas, você olha para a reação delas. Porque de acordo com a reação delas, você vai mudar o seu tom de voz, você vai fazer uns gestos para chamar atenção, bater palma para acordar os caras que estão dormindo, você vai fazer alguma coisa, tá? Você vai dar uma sinalizada para o seu público tentar voltar para a sua fala, tá? Então, olho no olho, ok? Outra coisa, a gente não pode esquecer e jamais, bom, de maneira geral, pensando na nossa vida acadêmica, de maneira geral, o seu público sabe ler, tá? Sabe ler. Então, assim, você não vai fazer isso aqui. A foto do homem aí, José. Siddhartha. Rapaz, você foi atrás disso aí? Eu tinha, na hora que eu bati o olho, eu falei, rapaz, isso daqui é um crime contra a humanidade. Deixa eu pegar. Olha o slide do sujeito, gente. Você nunca, jamais, em hipótese nenhuma na sua vida, faça um negócio desse. Pelo amor de Deus. Você não precisa apresentar texto para ninguém. Nunca, jamais. A não ser que você está discutindo o seu manuscrito. Aí você fala assim, ó, vou apresentar aqui meu manuscrito e a gente vai corrigindo aqui ao vivo. Só se for assim. Mas numa apresentação oral, né, do modo que a gente está pensando o curso aqui, do modo que a gente está pensando essa oficina, você não vai fazer isso jamais. Você, pelo amor de Deus. Menos é mais. Quanto menos palavras tiver no seu slide, melhor, tá? E sua plateia possivelmente sabe ler. Eu não vou ficar lendo isso para vocês. Reading makes life a lot easier. Não vou ficar lendo isso. Vocês sabem ler, tá? Então, não precisa, mesmo que seu slide seja pouco carregado, tenha poucas palavras, poucos elementos, né, como eu mostrei alguns da aula passada, você não vai ficar lendo palavra por palavra, porque vocês já leram. Lembra do intervalo do golinho d'água? Você botou um slide, tem palavras no seu slide, a pessoa leva um tempo para captar isso, tá? Dependendo do número de elementos que tem o slide, a pessoa precisa registrar isso primeiro antes de começar a te ouvir. Então, passou o slide? Toma um golinho d'água. Aí a pessoa capta aquela informação do slide e aí você começa a apresentar para ela quais são os argumentos que você tem a respeito daquilo. Ok? Então, beleza. Jamais apresentaremos texto. Então, eu espero que no momento que vocês forem fazer a apresentação de vocês se atenham, né,
há poucos elementos no slide e que eles sejam livres de texto. Por quê? Porque uma imagem vale por 1000 palavras. Não é esse o ditado? Cachorro, desculpa. Então, olha só essas imagens aqui. Se eu apresento essas imagens para vocês, eu não preciso nem falar nada. Certo? Olha como que essas imagens elas são impactantes, como elas são verdadeiras, elas estão aí. Não tem discurso que eu faça em cima, né? Era para ter feito essas imagens, não sei o que aconteceu, era para vir uma, depois outra, depois outra. Mas é um prisioneiro no Afeganistão, segurando o filho, tentando acalmar ele, os dois estão numa prisão, tá? Depois não lembro que ave que era essa, morta na praia, ela com cheio de plástico no estômago, né? E a outra foi envelopada. Parece um pelicano, né, Cícero? Eu não lembro se era um pelicano exatamente, mas parece. Uma e a outra gaivota. aqui, uma garça, uma gaivota, não sei, né? Foi envelopada para poder despachar no aeroporto, para ninguém ficar violando ela. Então, essas imagens elas são bastante impactantes. Então, para sua apresentação, escolham imagens que já dizem alguma coisa, né? Então, quando você escolhe uma imagem muito bem estruturada, muito bem feita, né? É aquela história dos graphical abstracts. Olhem nas revistas que vocês usualmente leem, manuscritos, que vocês leem os papers. Vai no perfil do Instagram, tem revista que tem perfil no Instagram que fica postando lá, ela posta o graphical abstract assim e o DOI para você acessar e tal, para chamar a atenção, porque aquilo ali é uma figura que eles chamam de eye, como é que é? Captura do olhar, para captar o olhar do leitor. Algumas são muito ruins, beleza, a pessoa é desleixada, ela faz qualquer coisa, mas tem figuras que são maravilhosas, são lindas. Então, é esse tipo de figura que você quer apresentar para o seu público, né? Pô, professor, mas toma um tempo danado, uma coisa é produzir uma figura para um artigo, mas imagina 40 slides eu tenho que ficar produzindo. Mas a coisa, ela é gradativa no tempo, não é? Você não vai fazer uma apresentação no mestrado com 40 slides e cada slide desse é um graphical abstract. Não, né? Mas ao longo da vida, à medida que a coisa vai desenvolvendo, você vai ter uma figura ou outra ali no meio daquilo que são as cerejas do bolo. Né? A pessoa vai falar, olha que esquema interessante, né? Não é simplesmente uma descrição textual ou uma figura aleatória jogada ali que a pessoa tem que ficar resgatando um monte de elemento para poder conseguir explicar, tá? Então, pensem nisso. É muito mais válido uma imagem representativa, bonita, forte, impactante, tá? Às vezes até polêmica, do que um textão enorme. Texto não se faz. Tá? E aí, lembrando que essa apresentação ela já foi montada há vários anos atrás, linguagem corporal. Não é? Vou voltar no Siddhartha e dar uma olhada nele direito? Olha aqui, olha a linguagem corporal do nosso jovem cientista reconhecido. Gente, eu não estou questionando a ciência do cara é fenomenal. Ele é um cientista reconhecido nacional, internacionalmente e tal. Eu só estou pegando o exemplo dessa palestra que ele deu, que foi muito infeliz. Né? Não significa que as outras sejam. Ele está sentado na mesa. Ele simplesmente optou por escorar na mesa e ficar falando no microfone e gesticulando com uma mão. Essa não é uma linguagem corporal muito bacana para você apresentar o seu trabalho ao vivo para uma plateia qualquer, tá? Você não vai escorar na mesa, você não vai ficar sentado na cadeira, você não vai ficar escorado na lousa, na parede, na porta, não interessa. Você não vai ficar escorado em lugar nenhum, tá? A não ser que você necessite por algum motivo. Você quebrou a perna, sei lá, aí você senta, né? E fica ali com a perna para cima. Mas, no geral, você não vai ficar escorado em lugar nenhum, você não vai ficar com as mãos enfiadas no bolso, e você não vai ficar sambando também na frente do seu público. Você não vai ficar, coloca a mão no bolso, coloca a mão para trás, coloca a mão na cabeça, coloca a mão, entendeu? Você não vai ficar... Cria uma postura, né? Cria uma postura centralizadora, onde você tem um certo equilíbrio ali, e você tem as suas mãos livres para fazer os gestos que são necessários para você explicar o comportamento das coisas que você quer explicar, tá? Então, quando você quer enfatizar algo, quando você quer trazer algo para você, quando você quer diminuir, as mãos elas vão falar muito nesse ponto, tá? Então, assim,
postura centralizada, né, em equilíbrio ali, e você tem que lembrar que você não está numa maratona, você não vai ficar andando de um lado para o outro, né? A não ser que você faltou no treino no dia anterior e você tem que acumular pontos no aplicativo de passadas, né? Mas você não vai ficar andando pela sala e você não vai ficar andando na frente do palco, parecendo uma galinha destroncada, né? Cada hora você está num ponto ali tentando chamar atenção. Senão os caras vão ficar com dor no pescoço de ficar perseguindo você, certo? Então, equilíbrio e deixa as mãos livres, tá? Nada de mão no bolso, mão nas costas, mão não sei na onde. Muito cuidado com isso. Se for possível, demonstre emoções. É muito difícil a gente fazer isso, mas se você puder colocar emoção no seu rosto, né? Surpresa, né? Alguma coisa, alegria, tal, isso aqui. Ó, esse resultado aqui tá show, né? Faz uma linguagem também facial, tá? Então, associa os gestos da sua mão com face, tenta demonstrar isso, tenta treinar isso. É algo muito bacana e cativador, né? É diferente da pessoa ficar séria ali. Eu tinha um professor na graduação, já contei essa história, vocês vão contar de novo. O cara, ele chegava, ele ligava o ar naquele gelo danado, eu detesto frio, iluminação baixa, slide branco na minha cara, voz mansa, o cara barbudo, ele não tinha expressão facial nenhuma, ele ficava ali a aula inteira. E ele dava aula de metodologia do ensino de física. Então, ele ia com aquela voz calma, de vez em quando, o máximo que ele fazia era coçar a barba. Na hora que ele via que a gente estava dormindo. Aí eu falei, bicho, isso daí vai ser difícil, né? Então, crie expressões, né? Converse com o seu público, ok? Não esqueça da linguagem corporal, não vamos ficar correndo pela sala, beleza? Outra coisa importante, tenta não se estressar, tenta não ficar nervoso, tá? Não entre em pânico. Eu sei que tem coisas que não dá para a gente controlar. Você tem que se conhecer, tá? Se uma apresentação oral te tira do centro de modo que lhe custa muita energia, que é muito difícil para você se estabilizar, entrar em equilíbrio, não tenha vergonha nenhuma. Nós vivemos uma geração que é assim, a gente precisa de um remedinho para ansiedade, tá? Não tem nada de errado nisso, tá? Então, se você fica muito ansioso, muito nervoso, se você trava, se você tem branco, se você tem pânico de apresentação oral, não tem jeito. Você vai ter que entrar com alguma alternativa que não seja só racionalidade, não é só decisão. Ah, eu decidi que eu vou fazer a apresentação. Decidiu nada, cara. Tem fatores que estão externos, que estão fora do seu controle, que precisam ser controlados de alguma maneira, né? Então, pensa nisso, se autoavalia, tá? Perceba suas emoções, né? Por exemplo, no início da minha docência, eu tinha um comportamento muito curioso, que era o seguinte, eu sempre fui cara de pau, eu sempre fui um cara de conversar com todo mundo e tal, não sei o que lá, né? Exatamente, é só o seu futuro que está em jogo, não tem que estressar, não tem que ficar nervoso, né? O Leonardo colocou bem aí. Então, assim, eu no começo da minha docência, eu ficava muito nervoso antes de dar aula, né? Só que, assim, existem várias escalas de nervoso. Tem gente que fica nervoso que trava, a pessoa trava e começa a chorar. Então, aí tem que saber dosar, tem que saber trabalhar com isso. E às vezes você precisa de uma intervenção mesmo, precisa de um remedinho ali para baixar seus níveis de adrenalina e tal, não sei o que lá, para poder entrar no eixo novamente. Eu tinha um efeito que eu detesto, cara, que assim, eu tinha dor de barriga antes das aulas, mas era batata. Só que o problema era o seguinte, eu não tinha uma hora antes, eu tinha 10 minutos antes, 5 minutos antes. Como é que você chega atrasado toda a aula, professor? Como é que você é autoavaliado na pontualidade da aula? Velho, bicho, eu tava lá, eu tava nervoso. Não tem jeito, né? Então a gente tem que se autoavaliar, se conhecer e falar assim, qual que é a saída disso daqui, né? Na época, eu fui deixando, com o tempo acabou. Não tem mais problema, né? Mas aí, dependendo da situação que você está, aí você precisa pensar nisso, né?
E qual que é o segredo, talvez, para você burlar? É só você adivinhar o que as pessoas vão perguntar e como elas vão reagir. Tranquilo. Não tem segredo. É só você prever as perguntas que vão acontecer e é só você antever a reação das pessoas, se elas vão gostar ou não. Aí você fica calmo. Não é fácil. Vai numa vidente, né? Se você não tem a clara evidência ainda, você vai lá e tenta descobrir. Brincadeiras à parte, mas a ideia é mais ou menos essa. Quando você faz a sua prévia, igual o Juninho estava falando, quando você faz a sua prévia, você percebe aonde o seu discurso está demonstrando fraqueza. Você percebe aonde você tem que estudar. É na hora da apresentação. Você quer ver uma outra coisa que é muito clara isso? Concurso para docente no ensino superior. É muito comum as pessoas tomarem pau na prova didática. Por quê? Porque as pessoas se preocupam demais com a prova escrita, que é conteudista, e chega na didática, elas travam. Ou elas não conseguem abordar o assunto, ou não conseguem, sei lá, não responder uma pergunta da banca. Ocorrem inúmeros problemas na prova didática. E aí sobressai na prova didática quem tem experiência, quem prestou concurso mais vezes, quem já deu aula, quem já deu palestras, quem já... Percebe? Quem que vai se dar bem na hora de apresentar a qualificação? Aquele que já apresentou a qualificação mais vezes. Porque ele antevê o que pode acontecer. Não é que o cara tem o dom da vidência, mas quando você vai pegando experiência naquilo que você está falando, você sabe o que pode surgir. E se você apresenta, por exemplo, você vai fazer lá 10, estou exagerando aqui, tá? Mas você vai fazer 10 prévias para o amigo 1, 2 até o 10º, né? Cada um vai dar uma questionada, cada um vai falar uma coisa. Aí você fala, opa. Isso daí, de certa forma, cria um pouco mais de segurança na hora que você for falar. Pode ser que você não consiga prever tudo, mas alguma coisa você vai conseguir adiantar em relação à banca. O que é importante no resumo da ópera? No resumo da ópera, você tem que fazer um bom plano para atingir o seu objetivo final. Então, na hora que você senta na frente do computador, na sua cabeça, você já tem que ter planejado tudo aquilo que você vai falar e como que você vai estruturar. Depois é fazer trabalho burocrático, trabalho manual, de vir aqui no seu PPT e preencher isso daqui, tá? Então, você tem que ter o seu objetivo final muito claro. Aquela mensagem que você ia dar de presente lá no início, você parte dela e aí você vai trabalhando isso em etapas, de forma que você estrutura toda a sua apresentação, certo? Então, tem que tomar... Isso daqui é planejamento. É sentar e se planejar. Tá, beleza, planejei, fiz. Vamos testar? Faz uma prévia. Volta, não ficou legal, volta. Arruma, faz prévia de novo. E aí vai, certo? E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, além daqueles 3 públicos que eu discuti lá atrás, a gente tem que lembrar que tem alguns públicos que são muito especiais. A Thalita comentou na aula passada, por exemplo, mas aí se o cara tem... fugiu o nome agora, me ajuda aí. Daltônico, o cara é daltônico. Mas a gente não tem só o daltônico, a gente pode ter o público que tem baixa visão, nós temos o público que pode ter deficiência auditiva, nós podemos ter um público que não vai conseguir se comunicar com você porque tem um problema de fala. Então, lembra que eu falei que você perguntar quem é o seu público? Você precisa estar ciente se lá no meio da sua plateia tem uma pessoa que você deve despender um cuidado especial. De tomar o cuidado de falar para ela, porque ela vai ler o seu lábio, tá? De olhar para ela, às vezes de falar mais alto, de não colocar miudeza no slide, coisas que são importantes. Tá? Então, por isso que o seu slide precisa ocupar uma área legal, não precisa ter tantos elementos e ele tem que ter um tamanho bom. Tá? Então, tem que tomar esses cuidados. Existe uma receita para lidar com essas situações? Não existe receita. O que você tem que fazer é juntar criatividade com bom senso. Então, você toma um cuidado pensando eventualmente nessas pessoas que eventualmente podem surgir, e aí com um pouco de criatividade você consegue atender não só essas pessoas, mas como todo mundo que está ali dentro, certo? Você consegue incluir, fazer um discurso, uma fala que seja inclusiva, tá?
Então, essa é a conversa de hoje, é o que eu tinha para falar por hoje. E, novamente, a gente vai ficando aqui para fazer um bate-papo, para quem quiser tirar dúvida, conversar mais um pouco, fiquem à vontade. Eu vou parar, só vou parar a gravação para não ficar muito grande.